A família é a maior instituição da face da terra. A família é indissolúvel. A instituição, a maior instituição criada, foi criada por Deus, pelo nosso Deus. E ninguém pode contra aquilo que Deus criou. Não sou eu que digo, é o próprio Deus, é a sua própria palavra. Amém? É a maior instituição criada na terra. A casa, a família, o lar. Homem e mulher, macho e fêmea os criou. Amém? Para ter um casamento para sempre, até que a morte os separe. O mundo diz diferente, mas não a igreja. A Bíblia, a palavra de Deus diz que até que a morte os separe. Amém? Você pode dizer um amém? E nem amparo para divórcio a Bíblia dá. Sabia disso? Deus odeia o divórcio. Está escrito na palavra de Deus. Deus, Ele institui o casamento, e como que Ele vai criar algo para dissolver o casamento? Não. Deus odeia o divórcio. A palavra de Deus é quem diz isso. Abra a tua Bíblia comigo, por gentileza, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Você que trouxe, que tem a sua Bíblia, a palavra de Deus, amém? O nosso mapa que nos leva para o céu. Precisamos olhar para ele todos os dias e ler a palavra de Deus, assim como a própria palavra nos exorta, nos ensina, dizendo: dedique-se à leitura pública das Escrituras. Amém? É assim que diz. Paulo disse a Timóteo: dedique-se à leitura pública das Escrituras. É isso que nós vamos fazer nesse momento. Você pode acompanhar aí, nós temos a versão NVI em todo o ministério, para que tenhamos uma única linguagem. Amém? E uma linguagem de fácil compreensão. Se alguém estiver do teu lado e não tiver, auxilie ele, acompanhe com ele a leitura da Escritura Sagrada. Vocês encontraram Atos, capítulo 1, versos 1 ao verso 11. Eu quero ler com vocês. A palavra de Deus diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a quê? A fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções, por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Vamos ler junto? Não saiam de Jerusalém, mas esperem. Por quê? Pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, olha a pergunta deles: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Uníssonos, vamos ler todos juntos aqui o versículo-chave deste sermão, dessa mensagem que está aí no verso 8, que diz assim: mas receberão poder quando
o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão o quê? Minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém? Você vai continuar com a sua Bíblia aberta, porque eu preciso voltar com você ao texto. E eu quero falar do tema, o assunto que a gente vai conversar hoje aqui. Amém? Preste atenção na mensagem da palavra de Deus. Você é testemunha de poder. Amém? Você é testemunha de poder. Não é antropocentrismo aqui, pastores. Eu preciso que você caminhe comigo junto na mensagem para que você entenda. Eu preciso falar aqui hoje da origem desse poder. Eu preciso falar aqui hoje do propósito desse poder e da extensão desse poder. Nós precisamos entender, dentro dessa introdução aqui, 3 coisas. A primeira é contexto. A segunda é contexto. E a terceira é contexto. O que vem antes e o que vem depois. O que está um pouco distante antes desse texto-chave. E eu gostaria que você pusesse os seus olhos, que saltasse aos seus olhos o verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Muitos de nós conhecemos esse texto, mas antes eu preciso falar com vocês dessas coisas que Jesus começou a fazer. Olhe comigo na sua Bíblia, no capítulo 1 e no versículo 1, que Lucas, o autor é Lucano, é Lucas que escreve o primeiro evangelho, o evangelho de Lucas, e ele continua essa carta a esta mesma pessoa chamada Teófilo, e ele fala no capítulo 1 e no versículo 1, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Agora, pastor, de fato e de verdade, esta vontade de Jesus, esse princípio de ensinamento de Jesus, de fato iria se consumir. Jesus, ele anunciava aos seus discípulos que o Espírito Santo iria descer. Jesus estava confortando os seus discípulos, enquanto eles estavam aqui, dizendo para eles: eu vou ter que subir. Se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, Ele virá. E descerá. E tomará a sua igreja. O Espírito Santo vai descer. Havia uma promessa. E Lucas fala disso também a Teófilo. Lucas comunica isso. E agora Lucas, no seu segundo tratado, ele deixa certo a Teófilo que as coisas que Jesus começou a ensinar iriam se concretizar.
E o versículo 7, o que antecede o versículo chave aqui da mensagem, é tão interessante, e vocês podem observar esse assunto interessante junto comigo, quando eles perguntam para Jesus. O versículo 6 diz que eles estavam reunidos, e eles perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar a Israel? Era a pergunta dos discípulos. E no versículo 7 ele respondeu: não lhes compete a saber os tempos ou as datas. Alguns comentaristas dizem que ele usou aqui os dois termos gregos, kairos. Não lhes compete saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo, o Espírito descer sobre vocês, e aí sim serão minhas testemunhas. O cronos do homem, eles queriam estabelecer o reino, eles queriam algo para a localidade deles, eles queriam algo para a época e para o momento, para Jerusalém. Mas Deus traz o seu kairos, o tempo dele, a data dele. Querida igreja, o Senhor Jesus estava apontando agora para este tempo hoje. Os discípulos, eles estavam preocupados com escatologia, mas Jesus Cristo estava preocupado com missiologia. Missões são urgentes hoje. Por isso que o tema da mensagem é esse: testemunhas de poder. E eu preciso falar com vocês aqui que antes da igreja enviar ao mundo os seus discípulos, Jesus enviou o Espírito Santo à sua igreja. Eu preciso do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. A igreja não sobrevive sem o Espírito Santo. Nós precisamos viver sob a autoridade do Espírito Santo. Nós não resistiremos os ataques do inimigo sem o revestimento do Espírito Santo. A igreja sobreviveu séculos e séculos, açoites, naufrágios, perseguições, acusações, mortes, martírios, porque estava debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Cristo Jesus, que foi assunto aos céus, Ele se preocupa antes de subir, de revestir os seus filhos com essa autoridade. O livro de Atos revela 3 coisas: a ascensão de Cristo, a descida do Espírito Santo e a expansão da igreja. Jesus foi assunto aos céus e o Espírito Santo desceu. A igreja foi revestida. Quando você aceitou Cristo Jesus, não foi por causa da palavra do pastor, não foi por causa do estilo da igreja, mas você foi encorajado pelo poder do Espírito Santo. Você só está aqui hoje porque o Espírito Santo compungiu o teu coração, tocou o teu coração. Ele que tem te capacitado. Ele que ainda tem te mantido de pé. É Ele que te faz prevalecer sobre as acusações. É só Ele que te faz te manter diante de
tantas lutas, tantas adversidades, tantas tempestades, tantas agonias, tantos açoites, tanta escassez, tantos flagelos. Eu me lembro da palavra de Deus, que os discípulos em Atos capítulo 13, eles foram à missão, mas eles receberam um contra-ataque do inimigo. É normal, é natural isso. Querido, você foi revestido do poder e o poder do alto. E eu me lembro da passagem em Atos 13, lá no último verso, se eu não me engano, o verso 52, tem muitos versículos esse capítulo, e diz a palavra de Deus que mesmo sendo açoitados, mesmo sendo flagelados, os discípulos ainda estavam cheios de alegria e do poder do Espírito Santo de Deus. Hoje você veio aqui, não veio para assistir um culto, não veio para, deixa eu ver que palavra lá que o pastor tem, que tema que ele vai falar, qual é a cor da gravata que ele vai vestir, quais os louvores que serão cantados, quais as pessoas que irão no culto ou não irão. Você veio aqui nessa noite para ser revestido do poder do Espírito Santo de Deus. Assim eu espero que você veio aqui para ter uma comunhão, uma intimidade maior através do poder do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai contigo para casa, é o Espírito Santo que vai contigo durante a semana, é o Espírito Santo de Deus que vai te revestir de autoridade, de coragem para receber notícias talvez não tão boas, só pelo poder do Espírito Santo de Deus. Se você que está aqui hoje não conhece o Espírito Santo, não foi revestido com o Espírito Santo, você vai naufragar, você vai sucumbir, você não vai resistir. As ciladas vêm, as tentações vêm, as pedradas vêm, mas quem está cheio do Espírito Santo recebe dínamo. Essa palavra aqui vocês conhecem, poder, dínamo, no seu original, dínamo, não precisa de nada ligado a um dínamo. O dínamo, quando é trabalhado, não sou engenheiro elétrico aqui, mas ele tem o seu próprio combustível, energia necessária. A igreja do Senhor, aqueles que ouvem atentamente a palavra de Deus, aqueles que aceitaram Cristo Jesus como seu único Senhor, suficiente Salvador, receberam poder de Deus, receberam dínamo de Deus. Amém? Por que estás tão abatido, a minha alma? Porque muitas vezes nós temos medo. Porque muitas vezes estamos desencorajados, desesperançados. O Espírito Santo produz, quem é que sabe, o fruto do Espírito? Sim ou não? Amor, vamos lá. Alegria, bondade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. São características de quem foi revestido do poder. E eu falei aqui que o tema era o quê? Nós somos testemunhas de poder. Não é colocar o homem numa pilastra, num lugar elevado, mas note comigo,
Na tua Bíblia aqui, eu quero falar um pouquinho sobre a origem do poder. O versículo 8 diz o quê? Mas receberão poder quando o Espírito descer. Diga comigo, o Espírito de Deus emana dos céus. Não procedem dos homens, mas vem de Deus. A nossa esperança está no Senhor. Como é bom quando a nossa única saída é só Jesus. Conhece beco sem saída? Conhece fundo do poço? É aí que Deus trabalha. Conhece desesperança? Conhece quando alguém te diz não dá mais? Quando no casamento, às vezes alguém diz para mim, acabou. O poder vem do alto. O poder vem de Deus. A Bíblia diz que desceu sobre a igreja. A Bíblia não diz que estavam entre eles. A Bíblia não diz que havia um sábio, alguém que fazia uma mágica, alguém que transferia unção, alguém que colocava mãos, alguém que espalhava um lenço, alguém que usava de alguma figura, alguém que usava de alguma coisa, e tem tanta gente indo atrás de tantos elementos, talvez de um copo d'água, talvez de um homem, talvez de uma mulher, talvez tantas pessoas estão como Naamã. Lembram de Naamã? Todo errado, precisava ser curado. Ele chega diante do profeta, do homem, da menina, e a cabecinha dele funciona mais ou menos como a nossa. No seu íntimo ele pensou que alguém poria as mãos e faria e falaria. E o Espírito Santo disse para ele, não, volta lá e lava-te 7 vezes mais. Essa igreja estava humildemente buscando a presença de Deus. Lucas narra que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de dínamo, de poder. Querida igreja que está aqui nessa noite, continua humildemente orando na presença de Deus. Continua buscando humildemente a graça de Deus, que o poder que você precisa não procede dos homens, não procede de uma instituição, a origem do poder é do alto que nos vem o poder, é do alto que somos socorridos. O salmista pôde dizer, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ele olhou bem alto para os montes, ele teve que olhar acima dos montes e perceber que o socorro, esse mesmo Espírito aqui, vem do alto, vem dos céus, vem de Deus, vem da parte de Deus. Tudo que você precisa é simples. Esse revestimento, pastor, talvez alguns estão dizendo, eu preciso. E essa semana eu falava com alguém que estava desesperado, dizendo, pastor, ora por mim, faz uma reza, coloca a mão, faz qualquer coisa. Sabe quando a pessoa faz qualquer coisa? Eu olhei para essa pessoa com pena, porque eu não posso nada. Porque eu não tenho nada para oferecer, porque eu nada sou,
Mas eu disse para ele: eu não posso, mas o Deus que eu sirvo tudo pode. O poder que você precisa vem dos céus, vem de Deus, e vai descer agora aqui através desta humilde oração. Ele vai te revestir de poder, de autoridade, Ele vai te revestir do Espírito Santo, e você não vai mais cair em tentações. E ontem à noite ele me liga e diz: pastor, eu nunca tinha vencido, mas agora eu fui revestido de poder. Eu estou aqui, pastor, por mais uma semana que eu consegui vencer. Eu não sei como, não tem explicação, mas depois daquela oração, eu fui revestido com o poder do Espírito Santo de Deus. Eu estou falando aqui diante de um pastor que não precisou de uma reabilitação, não precisou de um centro clínico, ele não precisou de ajuda humana, de técnicas do homem, ele não precisou de autoajuda, mas quando ele foi revestido do poder e da autoridade de Deus, foi liberto, curado e restaurado. Você, eu, nós, a igreja não vencerá sem o revestimento do poder do Espírito Santo. Não há cristianismo sem poder de Deus, e esse poder vem dos céus, vem de Deus. Essa é a origem do poder. Diga para mim, pastor, o poder que eu preciso vem dos céus, vem de Deus. Feche os teus olhos aí e diga: amado Espírito Santo, eu preciso desse favor, eu preciso desse poder, eu preciso desta graça. Confesse os teus pecados, confesse as tuas fraquezas agora. Ore como a igreja que orava, almejando esse poder. Ore agora como a igreja almejava o favor, esse revestimento dos céus. O Espírito Santo está curando pessoas aqui nesta noite, restaurando pessoas aqui nesta noite, trazendo de volta esperança, luz, propósito de vida, pessoas que talvez não tinham mais esperança, mas hoje você é revestido de poder. Hoje você recebe o combustível dos céus. Amém? Diga comigo: o segundo propósito é o propósito do poder. O versículo 8 ainda diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Olha que especial demais, gente, o texto sagrado. E serão o quê? Minhas testemunhas. Diga comigo: esse é o propósito de eu receber esse poder. Eu falei para vocês que o tema era testemunhas poderosas. Eu não falei para vocês? Eram testemunhas de poder, de autoridade. Em primeiro lugar, não esqueça, a autoridade não é minha, o poder não é meu, mas o poder vem de Deus. Eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Eu recebo a virtude do Espírito Santo de Deus. Eu sou nova criatura, eu sou transformado, porque tive um encontro verdadeiro, pessoal e real com Deus. Eu não estou falando de batismo com o Espírito Santo. Eu estou falando
que você foi selado com o Espírito Santo no dia que você se converteu, no dia que você abriu o coração para Cristo Jesus. O Espírito Santo, você já tem o Espírito Santo, o Espírito Santo já te tem, você é particular tesouro de Cristo Jesus, você sim já é cheio do Espírito Santo de Deus, e esse Espírito, esse poder, esse revestimento você já tem, você já possui. Você, quando deixou a velha natureza, o pecado de lado, reconheceu pelo menos que você é pecador, você já foi cheio, amém, dessa virtude do alto. Mas tem um propósito. Por que eu sou cheio do Espírito Santo? Tem um propósito. Por que eu recebi esse dínamo? Esses irmãos precisavam tirar os olhos da escatologia e colocar na missiologia. Eles precisavam fixar os olhos na obra de Deus. E eu fui procurar um pouquinho mais a fundo esse tema tão importante. Eles deveriam ter poder para levar a mensagem a pessoas que estão necessitadas. Eles precisavam desse encorajamento, desse poder para sair dos arraiais de Israel, para tirar os olhos do umbigo, tirar os olhos das suas mazelas e das suas necessidades. Eles precisavam ser revestidos de poder para ir além. Eu falei aqui até João capítulo 14, se não me falha a memória, verso 27, a Bíblia diz, Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que ele. Sim, aqui começa a se cumprir. A igreja foi revestida de poder para expandir o ministério de Cristo Jesus. Não poderia ficar atrelado a Jerusalém, a Israel. Também não haveria sequência. Eu vou falar mais aqui. Mas pastores, essa palavra testemunha significa no seu original martírio. Mártir. Apertou um pouquinho. Eu disse, Senhor, é essa palavra mesmo? É essa palavra. A origem do poder é da onde? Do alto, de cima para baixo. Mas e o propósito do poder? Qual o propósito, pastor, desse revestimento? É ser testemunha. É dar testemunho. Não é dar testemunho. Não é envergonhar o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. É testemunhar das boas novas de salvação. Mas ser testemunha é ser mártir. Testemunha quer dizer mártir, martíria. Você está pronto para ser testemunha? Estava tão feliz que foi cheio de poder. Vocês estavam tão empolgados que foram revestidos de poder, de autoridade. Estava vendo um sorriso no rosto, agora ficou todo mundo sério. Ser mártir é dar a vida na causa do Evangelho. Quem é que já leu o livro dos mártires? O maior deles é a Bíblia Sagrada. O primeiro mártir foi Estevão. Foi testemunha viva, ocular, do que Cristo começou a fazer. Morreu apedrejado. Quantos aqui nesta noite estão de acordo
de viver esse revestimento para ser testemunhas de Deus? Quantos estão dispostos a andar na contramão do mundo? Quantos estão dispostos a não a fazer oposição, mas viver de fato diferente do que o mundo vive, com uma filosofia diferente do que o mundo pensa, com as ideologias que o mundo tem? Nós pensamos que muitas vezes somos revestidos de poder, o poder vem do alto, agora eu estou cheio do Espírito Santo, eu tenho autoridade de Deus, está tudo certo, ninguém me segura, ninguém me domina. Recebe o Espírito Santo de Deus, e às vezes no culto, na igreja, é tão bom. Meu Deus! E pula, grita, e chora, e sapateia, e faz aviãozinho, se atira no chão. É bom? Oh, glória! Mas o Espírito Santo está falando no teu coração. Você testemunha para ser mártir. Testemunha é o mártir. É morrer por causa do Evangelho. Esse é o propósito do poder. Eles deveriam ser testemunha onde estivessem. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, em Atos no capítulo 2, perseguição, açoites, a igreja foi oprimida. Mas quanto mais eram oprimidos, mais eles cresciam. Quanto mais sufocados, mais cheios do Espírito Santo. Quanto mais açoites, mais glória a Deus. Está doendo, irmão? Está doendo, irmã? Está difícil a caminhada? Ele te chamou para ser testemunha. Ele te encheu do Espírito Santo para você fazer a diferença agora, nesse período que você está vivendo de agonia, de morte, nesse período tenso, nesse período de dificuldade. O Espírito Santo vem te lembrar essa palavra. Você sim foi revestido de poder, de autoridade de Deus para ser esta testemunha. E o homem mais cheio do Espírito Santo, que me serve de exemplo, é Cristo Jesus. Cheio do Espírito Santo, revestido pelo Espírito Santo, tomado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. Ele foi como ovelha muda, na mão do tosquenejador. Hoje está difícil. As lutas mal chegam. Deus dá a oportunidade de glorificar a Deus. E as testemunhas já não dão mais a vida pelo Evangelho. As testemunhas já envergonham o Evangelho. As testemunhas fazem como o Pedro sem o Espírito Santo. Negam a Cristo. Nega na escola. Nega no trabalho. Nega diante da família. Nega na roda de amigos. Sabe, naquela hora que você precisa ser crente mesmo, raiz. Entra na brincadeira. Participa das coisas do mundo. Ou na hora da luta e da dor, deixa de ser testemunha. Amém? Mas para finalizar, a extensão do poder. Em primeiro lugar, a origem do poder é da onde? Do alto. Em segundo lugar, o propósito do poder é para ser
testemunha. Você é testemunha? Do teu lado, pergunta, tu és testemunha? Tu é um mártir? Tu dá tua vida mesmo pela causa do Evangelho? Irmãos, mártir, só para finalizar esse segundo tópico aqui, o mártir, ele não nega Jesus. O mártir não se queixa. Não é verdade, pastor? O mártir não oscila. O mártir continua crente, continua firme. O mártir não murmura. O testemunha, ele fica firme, ele fica inalterável, ele continua inabalável. Os que confiam no Senhor, diz o Salmo 125, são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Irmãos, eu levei meu sogro para o hospital quase tendo um AVC. Que testemunha. A minha irmã estava junto. E ele pediu, baixa o vidro, pastor, baixa o vidro. Ele não chegou a vomitar, mas ele fazia ânsia. E ele ficou gelado, a minha irmã botava a mão no rosto dele e disse, mano, o pastor está gelado. Quem sabe tu para? Eu disse, não, eu não vou parar. E ele colocava a mão no peito e dizia, em nome de Jesus, Pai, foi tu que me deu a vida. Espírito Santo, me ajuda nessa hora. Espírito Santo, me reveste de poder, de autoridade. Eu olhei para ele e disse, meu Deus. Ele diz, em nome de Jesus, toda essa doença vai embora. Ontem ele falou para minha cunhada, está vendo aqui esse soluço aqui? Eu vou te mostrar como é que a gente dá ordem para o soluço ir embora. Numa cama de hospital, prestes a fazer cirurgia, ele disse, quer ver? Em nome de Jesus, soluço, eu te repreendo agora, vai embora. E foi embora. Testemunha, pronto. Tem gente que às vezes eu desconheço. Começa uma lutinha, em vez dele aproveitar aquela luta para glorificar o nome do Senhor, começa a ficar alterado. Sabia que a pressão do crente é 12/8? Que passar disso vem do maligno, irmã. Fala, Jesus. Testemunha ou não? Poder vem do alto. Essa é a origem do poder, mas o propósito é para você ser testemunha. Então chacoalha o irmão que está do teu lado e diz, vai ser testemunha de poder. Você precisa, é isso que o mundo precisa, é isso que a tua família precisa. É isso. Estou tentando me lembrar agora de um testemunho que eu vi do aquele jornalista, o Cabrini, né? Testemunhando aquela moça, fase terminal, hospital. E olhando aquela reportagem, eu disse, meu Senhor, um dia eu quero chegar lá. Inabalável, inalterável, dando testemunha. Mas em último lugar, a extensão desse poder. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz aqui, no versículo 8 ainda, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer. Então, a origem é do alto. Sobre vocês e serão minhas testemunhas. Esse é o propósito do poder. E a extensão do poder. Em Jerusalém. Aonde mais? Toda a Judeia,
Samaria e até os confins da terra. Sabe quando é que esse mundo vai conhecer esse evangelho poderoso? Quando você for revestido de poder para sair lá para fora. Quando a igreja sair das 4 paredes e levar essa verdade à cidade, ao estado, ao país. A gente está criando agora, e na ceia nós vamos apresentar aqui o Departamento de Ação Social da igreja. Glória a Deus. Mas não precisava. Porque todo crente cheio do Espírito Santo não precisa de departamento para trabalhar. Hoje em dia a coisa está feia. Precisa nominar. Precisa colocar numa lista. Precisa colocar num departamento. Precisa dar um cargo. Você é cheio do Espírito Santo? Está aí a obra. Você testemunha de poder? Está aí a sociedade, está aí os valados, está aí para mim e para você. A extensão do poder, nós recebemos esse poder para propagar o Evangelho de Cristo Jesus. Sem esse poder, sem essa autoridade, não há cristianismo. As pessoas estão doentes esperando a tua mão. É a tua mão. É as tuas palavras. É a tua oração. Você é testemunha poderosa, eu falei para você. Eu disse que você ia entender. Ele já te revestiu, veio do alto, você já é testemunha. E agora? Aqui tem coinonia. A gente tem que cuidar para não virar coinonite. Estão me entendendo? Não atrapalhar, não virar doença. Eles estavam em comunhão para ser revestidos de autoridade. De poder para ser luz para as nações. Nunca será demasiado dizer que o campo da igreja é o mundo. Eu preciso te abrir os teus olhos hoje aqui. Você que é cheio do Espírito Santo. Os campos já estão brancos. As pessoas necessitadas estão todos os dias à nossa volta. Eu vou perguntar aqui, né? Quem não conhece alguém depressivo? Quem não conhece alguém que nesse mês tentou tirar a própria vida? Eu levei para casa, né, amor? Um pacote de medicamento. Pensa num pacote. A pessoa ia tomar todos eles. Estava com uma jarra com água e copo do lado e disse: eu ia tomar todos esses medicamentos. Você foi encorajado pelo Espírito Santo. Você é nova criatura. Ele quer usar as tuas mãos. Ele quer usar a tua fala, os teus olhos, aquilo que Ele já te deu, aquilo que Ele já confiou, toda essa sabedoria, todo esse entendimento que você tem. Tudo isso que você tem, tudo isso que você é, tudo isso que Deus te deu, é para usar para a glória de Deus, é para ser testemunha de poder, de autoridade, para esse mundo caído, sofrido, angustiado. Você é testemunha de poder. Você é testemunha de poder. Você é testemunha de poder. É você que o Espírito Santo está encorajando aqui nessa noite. E os discípulos aqui pensavam que era primeiro em Jerusalém, até tem uns missiólogos que falam, né? Primeiro em Jerusalém, depois em Samaria e depois nos confins. Não está escrito isso. É tanto
aqui como lá. É Alvorada, Cachoeirinha, é Gravataí, é qualquer lugar. Fazer missão não é só na África, não. Fazer missão não é só pegar navio e atravessar o Atlântico, pegar o avião. Fazer missão começa com o teu filho, com tua esposa, teu vizinho. Fazer missão é com o teu colega de trabalho, com o teu cliente. Por isso você é testemunha de... Quantas testemunhas de poder eu tenho aqui? Testemunha que recebeu o dínamo do Senhor. Quantos o Espírito Santo está encorajando aqui? Quantas mãos vão se levantar aqui nessa noite? Mãos que alcançam, mãos que contribuem, mãos que acalmam, mãos que se estendem. Não são mãos que cruzam os braços, mãos que fecham, mãos que... Às vezes tem mãos que ferem, mas mãos que se levantam para acalmar as tempestades. Mãos que saem com sementes nas suas mãos. Não sabemos se todas as sementes vão vingar, mas nós sairemos semeadores e semeadores da paz. Quantos estão cheios do Espírito Santo? Testemunha de poder. Esse poder que te revestiu do céu, que veio do alto, que teve misericórdia da tua vida. Lembra quando você começou? Lembra o quão pecador tu era? Lembra? Se eu disser para você assim, lá do outro lado da rua agora tem um mendigo fedorento, maltrapilho, sabe aqueles que tu não consegue nem conversar de perto, mal cheiroso, sabe? Aí eu te digo assim, vai lá agora e dá um abraço nele apertado, beija ele no rosto, chora com ele, faz carinho no rosto dele, aperta ele, cheira ele e diz, eu te amo. Sabe quem fez isso contigo? O Espírito Santo. Porque por causa dos teus pecados você mal cheirava diante de Deus, era um trapo de imundícia que não prestava para nada, nem para a sociedade, nem para ninguém, talvez nem para tua esposa, nem para o teu marido, não era nada, nem ninguém. E o Espírito Santo te abraçou, te beijou, te colocou no lugar mais elevado, no lugar mais alto, te colocou vestes novas, colocou óleo precioso do Espírito Santo sobre a tua cabeça. Agora você é nova criatura, o poder desceu do céu sobre a tua vida, Ele teve misericórdia de ti, amado. Você não entendeu ainda o que o Espírito Santo fez na tua vida. Olha um pouquinho para o retrovisor, olha um pouquinho para trás e olha da onde Deus te tirou. Eu falava antes do culto aqui com uma irmã que não dormia à noite. Ela tinha medo da morte. Ela veio falar, pastor, por favor, eu tenho medo de dormir, porque eu tenho medo de morrer. Eu ouço barulhos. Eu disse, em nome de Jesus, isso aí vai tudo embora. O Espírito Santo vai te revestir. Quando tu te acordar de manhã, faz um devocional. E eu dei um livro para ela de presente. E ela disse antes de começar o culto aqui para mim, pastor, foi o maior presente que eu recebi. Todas as manhãs eu tomo um café com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está me revestindo. O Espírito Santo está me encorajando. O Espírito Santo está me animando. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi aprender a ter uma vida com devoção. Fazer um devocional. Antes de qualquer coisa eu tenho um encontro com Deus. Ei, querido, da onde Deus te tirou, tu não está enxergando. Da onde tu caiu, tu não está enxergando o que Deus já fez na tua vida. Está te queixando do quê? Está murmurando por quê? Está regredindo por quê?
Você é uma testemunha de poder. Quando você entender que esse Espírito excelente, o mesmo Espírito que havia na vida de Daniel, desceu sobre ti, teve misericórdia de ti. Hoje você precisa fechar os olhos para tantas coisas e proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Lá no teu trabalho, lá na tua casa, tem alguém precisando desse poder que tu já recebeu. Deus já te deu vestes novas. Filho pródigo. Colocou vestes novas, uma aliança. Te trouxe de volta para casa. Está aí o banquete de Deus hoje para a tua vida. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Se o Senhor voltar essa noite, você vai morar nas mansões celestiais. Você é herdeiro de Deus. Sabe qual é o meu conselho para ti? Não apagueis o Espírito de Deus. Amém? Para eu concluir, senão o pastor não para aqui, né? Está tão bom de falar. Aleluia. Mas só para concluir, eu prometo. Fala para quem está do teu lado. Não apaga o Espírito Santo na tua vida. A Bíblia diz para ele. Não apagueis. Não extingais o Espírito Santo. Dobra um pouquinho mais o teu joelho. Pega um dia da semana, a igreja não faz jejum, e tu, irmão? Faz um jejum. A igreja não vai para a rua, e tu, irmão? Tem culto de oração e tem meia dúzia, sabia? Tem estudo bíblico, tem meia dúzia, sabia? Na madrugada dá para orar também. Agora chega no inverno, tu vai para o monte, né? Das cobertas. Você é testemunha de poder. Amém? Testemunha de poder, coloque-se de pé. Nós estaremos orando e dizendo: Pai, em nome de Jesus,